Você sabia que está aberta a consulta pública sobre o Conselho Municipal de Cultura da cidade de São Paulo? Não? Sabe qual a importância de um Conselho Municipal de Cultura? Fique ligado que a gente vai falar sobre isso hoje. Olá, arteiras e arteiros! Esse é o canal da companhia O Que de Que, companhia de teatro com bonecos premiada na Rússia e na Ásia. Para quem ainda não é inscrito no canal, já peço, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe para que mais pessoas, assim como você, possa também chegar a esse conteúdo na internet. E desde esse último sábado, começou um ciclo de 10 lives do Cadê Meu Nariz?, o nosso primeiro trabalho em comemoração aos 10 anos da companhia O Que de Que. A agenda completa está aqui no link do nosso Instagram, tem lá o post também no Facebook com a agenda completa. Fique ligado e venha curtir com a gente essa comemoração. Hoje eu separei para a gente falar sobre o Conselho Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, que ele está com a consulta pública de opinião. E para falar desse Conselho Municipal, ninguém melhor do que o Osmar de Araújo, meu amigo da Subcomissão de Cultura, que montou uma apresentação e tem tudo de cabeça para explicar para a gente direitinho o que é esse Conselho Municipal de Cultura. Oi, Osmar, tudo bem? Se apresenta para o pessoal aqui. Beleza, pessoal, tudo bom? Boa tarde, não sei que hora que esse vídeo vai entrar ao ar, mas a gente está gravando à tarde, então vamos lá. Sou Osmar, eu sou líder da organização chamada Mudança de Cena e a gente vem atuando, né, no que se chama a luta pelo orçamento da cultura desde 2015. E a nossa participação vai pelo Fórum de Pontos de Cultura da Capital, que é o programa Cultura Viva, e desde então desde o início ali da comissão, a gente vem participando das reuniões, que é uma subcomissão criada dentro da Câmara Municipal para acompanhar o Plano Municipal de Cultura, a sua execução. É isso. Espero que eu dê conta aí do recado. Vai dar sim, com toda certeza, Osmar. Eu acho que é legal a gente começar falando, porque tem outros municípios que também podem estar assistindo aqui o nosso canal, com certeza está. Qual a importância de um município ter o Conselho Municipal de Cultura? Bom, cultura é fundamental, né? Ela é a base de uma nação, de uma cidade, de uma identidade nacional e assim por diante. Então, eu comparo a relevância de você ter um Conselho Municipal de Política Cultural a você ter um Conselho Municipal de Saúde, por exemplo. A você ter um Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que são conselhos já históricos que têm bons exemplos, boas práticas, que a gente também se inspirou para criar o conselho aqui do município de São Paulo. Então, junto com o Plano Municipal de Cultura e com o Fundo Municipal de Cultura, eles fazem o que a gente chama de que é o CPF da cultura, que é uma perna, né? Uma perna estruturante das políticas públicas de cultura de um município. Daí sua relevância. Perfeito. E como que está o Conselho Municipal de Cultura? Ele foi aprovado na época do Haddad, agora está para ser votado uma PL substitutiva, né? Que nós da subcomissão, eu estou desde o ano passado, mais ou menos agosto, setembro, mas o Osmar, por exemplo, já está há muito mais tempo nesse assunto. A gente estava discutindo as cadeiras, o formato. Em que pé que está hoje? Bom, a partir daquele momento lá que você passou a acompanhar as reuniões, Rodrigo, nós entramos, né, porque o plano prevê a implementação do conselho, né? Nós entramos nessa pauta dentro da subcomissão e fomos observar o que tinha sido aprovado no projeto de lei em primeira votação. Então tem mais uma votação para ser feita, né, que a gente fala aprovado em segunda, e aí vai para a sanção do prefeito. Entre a primeira e a segunda é possível fazer um substitutivo, que é o que nós estamos construindo, e mudar todo o formato que havia sido feito.
Eu vou falar um pouco mais do formato que existia na minha fala e mais para frente, né? Porque eu acho que ajuda a gente a entender esse atual modelo que nós estamos criando. E agora, nesse momento, até o dia 23 de agosto, está aberta a consulta pública para as pessoas entrarem e opinarem? Isso, então, nós fizemos várias reuniões dessa construção, acompanhando, discutindo e acompanhando todos os detalhes, né, todos os artigos, incisos da lei, né, do projeto de lei, e nós fomos reconstruindo. O mais importante, um dos pontos mais importantes, são a quantidade de assentos e quem pode ocupar esses assentos do Conselho Municipal de Política Cultural. Nós chegamos a um formato, depois de exaurido todas as discussões entre os pares, né, os movimentos culturais, e aí foi para a consulta pública, o que é algo muito bem-vindo, porque nós vamos poder escutar outras pessoas que não podem estar nas reuniões da subcomissão, porque elas acontecem de quartas-feiras de manhã, e qualquer munícipe pode dar a sua sugestão. Essas sugestões vão ser compiladas e nós vamos entender o quão relevantes elas são, né? E também todos os trabalhos da subcomissão são acompanhados pela presidente da comissão, né? Obviamente, que é a Sonia Francini, e pelo presidente da comissão de orçamento, que é o Antônio Donato. E, frequentemente, em todas as reuniões, tem comparecido vários vereadores. Então, é um projeto substitutivo que está sendo muito dialogado, seja com os movimentos culturais, seja com a casa, né, com a vereança. E a gente tem muito, vamos dizer assim, muita fé que ele vai ser aprovado. Então, depois de muitas reuniões que a gente teve desde o ano passado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser entrar na consulta pública e opinar lá sobre esse formato do conselho, desse substitutivo. E apresenta para a gente então no formato que a gente chegou depois de muitas reuniões desde o ano passado, Osmar. Tá bom. É interessante dizer para que serve o conselho, né? Já um pouco já respondi, mas ele tem essa função, ele é um órgão instituído pelo poder público para a participação da sociedade civil, no caso do Conselho de Políticas Culturais, nas questões relacionadas às políticas públicas de cultura. Então, de um lado você tem o Estado e do outro lado você tem a sociedade civil organizada, que no caso aqui do Conselho, você pode até ter pequenos produtores sendo, ocupando ali, participando dos colegiados. Tá? Então, ele é super importante para controlar o que está sendo feito pela Secretaria Municipal de Cultura, para fiscalizar, para propor, para discutir e debater as políticas públicas de cultura da cidade. E seria interessantíssimo que ele já tivesse existindo, porque no caso agora da pandemia e com a vinda da lei Aldir Blanc, nós teríamos agilizado esse processo de utilização dos recursos, né? Teve que ser feita uma comissão e eleito pessoas, eleito representantes, enfim, isso tomou tempo. Se o conselho já existisse, isso já estaria dado e a gente já estaria trabalhando em outro nível com a lei Aldir Blanc aqui na capital. Vou continuar aqui. Não, nós temos o slide, eu vou me fixar só no primeiro slide, onde tem o desenho ali que nós criamos para os assentos do conselho. Existem 3 tipos de conselhos, né, da área da cultura. Ou melhor, existem 2 tipos de conselho tradicionalmente na área da cultura. Você tem o conselho de notáveis, que é um conselho que remonta ali à época dos reis, né? Então o rei montava aqueles conselhos, nós vemos isso nos filmes, e esse conselho, ele é o rei, no caso o secretário da cultura, escolhe quem ele acha que é interessante para estar ocupando aqueles lugares, né? Tradicionalmente você tem as 7 linguagens da arte, então era teatro, música, danças, literatura, enfim, audiovisual. E esse modelo, que eu chamo de cristaleira, eu vou explicar por quê,
ele é ultrapassado, porque um conselho ativo e participativo e antenado com o que está acontecendo, ele precisa ser eleito pelos munícipes. Da mesma forma que a gente elege os representantes, né, os prefeitos, os vereadores, os conselheiros também têm que ser eleitos, escolhidos de alguma forma pelos munícipes ou pelos movimentos, que também são munícipes, né, também participam Que aqui da vida da cidade. Esse modelo que você está falando é, por acaso, o modelo do Conselho de Cultura do Estado de São Paulo? Isso, Esse, infelizmente, nós também iniciamos os movimentos culturais. Eu tive, vou dizer assim, a sorte de estar nessas reuniões, no início ali de implementação do que havia sido desenhado para o Conselho Estadual. Mas, infelizmente, o João Dória, o governador, ele acaba escolhendo um modelo que é ultrapassado, né? Que não atende às necessidades da gestão pública moderna. E ele institui um conselho, então, assim, nada contra as pessoas, todos são de alto calibre, eu não questiono ninguém que está ali, né? Ocupando o Conselho Estadual de Cultura, mas ele se mostra ineficiente, né? Um bom exemplo disso é agora na pandemia. Onde está esse conselho? Quais são as atas? Quais são as decisões que foram tomadas para esse conselho? Né? E isso acontece porque, no fundo, um conselho de notáveis, todo o poder é centralizado no presidente, ou no secretário, e no caso aqui do governo do estado, no governador. E isso é ruim, porque não há debate. Né? No caso da Aldir Blanc, por exemplo, né, da pandemia, nós poderíamos ter um conselho ativo liderando os processos de diálogo, seja da Aldir Blanc, seja de ações da sociedade civil, seja de outras ações do Estado para fazer o socorro emergencial para o setor cultura. Né? E o que a gente percebe é o governador, junto com o secretário, tomando as decisões. Você não vê o conselho participando dessas decisões e influenciando no que diz respeito ao que está sendo a pandemia, né? Ao que está acontecendo com a pandemia aqui, aos editais, assim por diante. Então, pode ser que haja, né? A gente não sabe, porque eu não vi a data das reuniões do Conselho Estadual, mas o que a percepção, pelo menos das pessoas que eu converso, é que o Conselho está apagado nesse momento. E ele está apagado porque ele é um modelo ruim, né? Um modelo ultrapassado. Do outro lado, você tem um outro modelo que ele remonta às lutas sindicais dos anos 70, que nas lutas sindicais, logo após ou durante as lutas sindicais ali dos anos 70, das greves, principalmente ali no ABC, você teve uma constituição de um órgão chamado Câmara Setorial. E essas câmaras setoriais reuniam, de um lado, os trabalhadores e suas organizações representativas, então sindicatos e outros. Do outro lado, você tinha as empresas, então vários representantes das empresas e também do Estado montadas, né? Ali naquele espaço, para discutir a política de desenvolvimento do setor para aquele município. No caso, era o ABC, né? Dos municípios do ABC, ou do Estado, enfim, de uma região. Elas foram modelos para o que se chamou o Conselhão de Desenvolvimento do Lula, e que teve lá seus resultados, teve uma atuação significativa, né, para a onda de desenvolvimento que viveu o país ali em 2003 a 2008. Contudo, os próprios participantes avaliam que ele não era um modelo ideal, um modelo funcional, operativo, né, que tinha seus resultados mais ágeis. Ele serviu para fazer relações, serviu para você desenvolver negócios, enfim, serviu para várias frentes, mas pecou no seu quesito essencial, que era pensar a política de desenvolvimento do país. Né? Não que não tenha sido feito, mas eu vou explicar por quê. Porque simplesmente você tinha ali mais de 50 pessoas reunidas, com assessores e assim por diante, e aí você faz uma reunião de abertura do conselho. Na reunião de abertura,
E no caso do Conselho Nacional de Políticas Culturais, era a mesma coisa, mais ou menos 50, 60 pessoas reunidas, com voz e voto. O que acontece? Você vai fazer a reunião, inicia a reunião uma rodada de apresentação, supondo que são 60 pessoas. 2 minutos para cada um se apresentar e colocar suas pautas ali. Só nesses 2 minutos, só para a apresentação, vai 2 horas de reunião. O primeiro ponto de pauta, mais ou menos uma reunião, um ponto de pauta, ele tem 3 rodadas de discussão para se tomar uma decisão, para se votar, né? Então, se você tiver 3 rodadas de discussão, para 3 minutos para cada um falar, com 60 pessoas participantes, são 3 horas ali fáceis, mais de 3 horas, né? Dá 9 horas, só para você tomar uma decisão. Então, ele é pouco operacional, ele não é ágil o suficiente para responder às demandas. Num outro tempo, numa outra temporalidade, né, esses conselhos grandes funcionaram. Atualmente, né, na época do tudo online, tudo para ontem, esses conselhos não funcionam, porque simplesmente o secretário de Cultura não vai ficar 3 dias numa reunião para decidir 5 pontos de pauta. E provavelmente muitos conselheiros não poderão fazer isso, né? Isso mesmo sendo remunerados, se fossem remunerados, que não é o caso aqui. Então, um bom conselho, ele tem que ter no máximo uns 30 assentos, né? E é disso que se trata o conselho atual. Então, para resumir, você tem, de um lado, esse conselho de notáveis, que é ultrapassado porque ele não tem legitimidade mais, porque os escolhidos não são representantes legítimos da população ou dos setores dos setoriais da cultura, né? Então eles funcionam meio como cristaleira. Então a cristaleira para que serve? A gente só tira os cristais, as taças, as nossas louças. Eu não tenho nada disso em casa, mas as pratarias em eventos, né? Para você mostrar o quanto refinado você é, o quanto superior você é, esse tipo de coisa. Então, assim, os notáveis, eles o conselho de notáveis acaba não funcionando. De novo, nada contra cada pessoa. As pessoas têm qualificação, são realmente notáveis, mas é que esse modelo não funciona mais, né? E do outro lado você tem o conselhão, que é super representativo dos seus segmentos, dos segmentos, nas especificidades de públicos e assim por diante, só que eles se tornam não ficam operacionais, né? Eles são inoperantes, porque eles não conseguem tomar as decisões necessárias com a agilidade necessária. O que tinha no PL na secretaria era um conselho que era um híbrido dos dois mundos, né? Então você tinha lá 2 notáveis, um representante de uma organização super presente aqui, com participação relevantíssima na cidade de São Paulo, aí tinha um assento, os grandes centros culturais também tinham um assento, então ele era, e também tinha representatividades para os movimentos. Então ele era um meio termo, ele não era tão grande como o Conselho Nacional, mas também tinha notáveis. E o que nós fizemos foi tentar fazer o fácil. O que é o fácil? Você olhar para um lugar onde já passou, já tem história acumulada, conhecimento acumulado nesse tipo de mediação e de tomada de decisão, né? Frente a disputas, aos conflitos, às diferentes visões de mundo, que é a própria Câmara Municipal, né? Na Câmara Municipal, como que ela funciona? O plenário, para chegar a uma votação no plenário, tem uma tramitação, vamos dizer assim, né? A tramitação, o que é? Tem um projeto de lei que é proposto por um partido, por um vereador, ou por um conjunto de vereadores, ou até via os movimentos, né? E um vereador abraça aquela legislação, que é o caso da 343, que está tramitando na Câmara, né? Que é de emergência cultural aqui para a cidade.
E esses vereadores, só que esse projeto de lei, ele vai primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça, depois passa por Finanças, depois vai para a Câmara Técnica. Eu não sei se eu estou fazendo o caminho direitinho, mas ele vai por todos esses lugares antes de chegar no plenário. E o presidente é que toma a decisão do que vai ser votado. No caso do Conselho Municipal de Política Cultural, o que vai acontecer? Você tem ali uma quantidade de assentos que são na ordem de... Opa, deixa eu pegar aqui. Você tem 19 assentos dos setoriais, tá? Então é música, teatro, dança, literatura, circo, artes visuais, audiovisual, cultura popular tradicional, culturas negras, culturas indígenas, hip hop, forró, reggae, rock, cultura viva, capoeira, carnaval, samba e economia da cultura. Esses são o lado da sociedade civil, com mais 5 assentos territoriais, que são representantes eleitos pelos territórios, que são 5. Um da Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste e Centro. E do outro lado você tem as representatividades da Secretaria Municipal de Cultura, com 8 assentos. Então você tem lá o gabinete, que é ocupado, em geral, o presidente é o secretário, temos teatros e centros culturais, casas de cultura, bibliotecas, formação, fomentos, patrimônio e memória, e nós mantivemos o funcionário, o representante dos funcionários carreiristas da SMC, que são super importantes, porque eles que falam para a gente, eles que acabam falando a capacidade de execução da máquina pública, né? Porque não adianta eu falar que vou fazer mundos e fundos se eu não tenho um RH adequado para executar esse mundos e fundos, certo? Se eu não tenho recursos disponíveis, estrutura física e assim por diante. Então, esses funcionários, esse representante dos funcionários, ele tem esse papel um pouco de trazer essa visão de dentro da burocracia pública, mas não da visão do governo, porque provavelmente esses outros 7 assentos eles trazem a visão da secretaria, mas é uma visão de quem está ocupando a secretaria, né? Tem lá dentro do plano de governo, tem lá o que deve ser executado. E do outro lado você tem lá o funcionário que fala, olha, isso é possível ou não, então isso é crível ou não. Voltando aqui para os setoriais, por trás de cada assento setorial, você tem um colegiado setorial. Esse colegiado é constituído, é um espaço aberto para todo mundo participar, cada colegiado. Eu vou falar aqui do teatro, que eu tenho mais familiaridade, que eu sempre uso os exemplos do teatro, então. No setorial do teatro, por exemplo, é um espaço aberto. Nas primeiras reuniões são eleitos titulares. Quem são os titulares? São pessoas eleitas para dar representatividade da diversidade do teatro dentro da cidade de São Paulo. Então, provavelmente vão ter titulares de teatro de rua, titulares de linguagens do teatro específico, de teatro de grupo, de públicos, por exemplo, teatro de crianças e adolescentes. Pode ser que tenha até um representante do teatro do oprimido, né? Do qual que é uma linguagem que que é um segmento do teatro, vamos dizer assim, que eu atuo. Essa representatividade dos titulares, que vão ser, a gente recomenda que sejam mais de 10 pessoas, esses titulares são as pessoas que podem ocupar o assento do teatro no Conselho Geral do Conselho Municipal de Políticas Culturais, tá? Então, o colegiado se reúne, elege esses titulares. Entre uma reunião e outra do conselho, o colegiado, no caso todos os colegiados, né, vão receber o registro da reunião passada e as pautas que vão ser discutidas na reunião seguinte. O colegiado se reúne, discute essas pautas e toma sua decisão. Então, vamos supor
que seja uma questão simples do prazo para se estabelecer os cronogramas do fomento para o setor teatro. Então, por alguma razão, por exemplo, uma pandemia, os prazos têm que ser alterados. Então, esse colegiado ele vai se reunir, recebe uma proposta ou formula uma proposta de um cronograma do lançamento dos editais e leva para o Conselho Geral. No Conselho Geral, provavelmente essa pauta vai ser aceita, né? Ou o secretário, o lado da secretaria, vai falar: olha, esses prazos a gente não consegue executar. E ali há uma negociação e se fecha um prazo para os fomentos da cidade, não só para o teatro, né? Imagino que para todos os fomentos. Então, esse é um exemplo simples de como funcionaria. E quem é que vai falar sobre essa pauta específica dos cronogramas, né? Da alteração de cronogramas dos lançamentos dos editais? A pessoa o titular que foi eleito nessa reunião, né? Então, provavelmente pode ser uma pessoa que tenha que já tenha feito gestão já tenha passado pela secretaria em alguma gestão, então entende também um pouco do funcionamento da secretaria, para fazer um debate qualificado com o secretário, né? Então, esse seria o melhor representante. Não necessariamente vai ser essa pessoa, porque é uma eleição. Então, é interessante notar que os titulares eles são rotativos. A cada reunião pode ser escolhido uma pessoa diferente, um titular diferente, com mais qualificação para fazer aquele debate. Entre os titulares, nós estamos colocando sempre um titular que ele é uma pessoa com deficiência, né? Então, ele é um artista do teatro, um ator, um técnico, um trabalhador do teatro com deficiência. Então, vamos imaginar que a pauta seja acessibilidade aos teatros de São Paulo, aos equipamentos culturais de São Paulo. Como todo colegiado, né, dos 19 aqui dos setoriais, vão ter um titular com deficiência, esses titulares provavelmente serão eleitos para fazer esse debate na reunião do Conselho Geral. Então, aí vão ter todos as pessoas que sabem da dificuldade ou de como, das diferenças de adaptações e facilidades da adaptação para a acessibilidade das pessoas com deficiência para os equipamentos culturais da cidade. Então, o debate se qualifica, né? Porque não vai uma pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa que imagino, né, que tenho sensibilidade, como todo mundo, para pessoas com deficiência, então você tem um cuidado, um olhar com mais cuidado para essas pessoas, de acolhimento, de entender as dificuldades e tentar apoiar, mas eu não sou a pessoa que tem que falar sobre a questão do cadeirante, né? Qual que é a dificuldade, se a inclinação da rampa tem que ser 20, 30 ou 45 graus. Eu não sei isso. Quem vai dizer isso são os próprios cadeirantes, ou então especialistas, né? Mas no caso aqui são os próprios portadores, portadores não, as pessoas com deficiência que vão dizer das suas necessidades. Então, essa rotatividade, que é uma inovação, a gente pensa que pode ser profícua para o bom funcionamento do Conselho Municipal de Política Cultural. Uma outra questão também que eu dou de exemplo alguns absurdos que às vezes acontecem, né? Reza a lenda que teve um secretário que entrou num teatro da cidade de São Paulo e olhou lá uma parte do teatro e viu que estava pintada de vermelho. Eu não vou saber denominar a parte, né? Vocês sabem que o teatro, cada lugar, espaço do teatro tem uma denominação específica. E esse espaço que é no fundo do teatro, no backstage ali, ele é pintado de vermelho por uma norma internacional, uma convenção internacional. Então, o Teatro Mundial definiu que aquele backstage ali, aquela parte tem que ser pintada de vermelho. O secretário chegou, olhou aquilo e achou que era um casuísmo da gestão anterior pintar aquela parte de vermelho e mandou pintar de azul, ou de outra cor. Enfim, o que aconteceu?
uma grita geral, porque todos os teatros da cidade de São Paulo iam sair da especificidade internacional, né? Então, assim, tem um padrão internacional, a gente estava tirando os teatros por uma, como fala, uma conspiração, uma teoria da conspiração de um secretário, né? Então, não, como essa demanda seria levada para o Conselho Geral? Numa reunião do Conselho Geral, obviamente o setor teatro colegiado ia se reunir, ia se articular, porque hoje todo mundo fala com todo mundo, com os outros setoriais, e na próxima reunião eles pedem a fala e mostram para o secretário que esse espaço pintado de vermelho é um padrão internacional e que ele estava cometendo um equívoco. Então, os conflitos, né, porque parece que teve que vir alguém descer uma entidade do teatro, ou sei lá, o Zé Renato, o Vianinho, acho que eles não eram muito chegados a essas questões, mas sei lá, alguém assim do teatro super relevante desceu do céu para falar para o secretário que ele estava equivocado, né? Porque ninguém demovia ele dessa posição. E aí, no caso do conselho, como é aberto, público, institucionalizado, isso seria muito mais fácil de ser resolvido, tá? Então, essa articulação, na próxima reunião, resolveria essa falha, né, esse erro do secretário, que reza a lenda aconteceu de verdade. Eu não tenho eu não tenho certeza absoluta. Também nós temos ali os assentos territoriais. Quem ocupa os assentos territoriais? Vocês sabem que aqui na cidade de São Paulo, vocês sabem que aqui na cidade de São Paulo existe as casas de cultura. As casas de cultura, desde 1992, tem uma legislação que ela tem um conselho. E é muito interessante, porque esse conselho são eleitos 10 pessoas. Então você tem usuários, você tem artistas e trabalhadores da cultura que ocupam a casa de cultura. Você pode ter eleitos que sejam produtores, eles falam produtores culturais, né? Mas a gente fala atualmente fazedores de cultura do território, que podem ser nessas casas de cultura, formando a composição de 11 pessoas. As casas de cultura, infelizmente, não têm em todas as subprefeituras, mas a gente está usando esse conselho para que ele escolham, né, nas suas reuniões, 2 pessoas para ocupar o colegiado territorial das regiões. Então, cada casa de cultura, que são 18 na cidade, vão mandar 2 representantes, sempre um homem e uma mulher. Também podem mandar representantes, conselhos de bibliotecas da cidade e conselhos de outros equipamentos da cultura que também tenham conselhos na sua operação. E também a gente está incluindo conselhos de ocupações culturais. Então, quando existe um colegiado, algum tipo de organismo de gestão coletiva da ocupação cultural, eles também podem mandar 2 representantes para esse colegiado territorial. Obviamente, a questão da localização, ela define de qual conselho esses equipamentos vão ocupar, né? Se está na região norte, ocupa o territorial norte. Esses conselhos, esses representantes, eles têm o papel de eleger também uma pessoa, eles recebem a pauta e fazem o mesmo processo, o mesmo ritual, recebem a pauta da última reunião, discutem e debatem a partir do ponto de vista das necessidades do território e levam o seu voto, a sua posição, para a reunião do Conselho Geral. É interessante também verificar, a gente nota que, então, que os conselheiros que ocupam os assentos, eles não tomam decisão sozinhos, eles são porta-vozes de um colegiado. Então, aquele representante não vai poder chegar lá e votar contra, porque aí também nunca mais vai ser eleito, certo? Mas, enfim,
eles são porta-vozes, né, de uma discussão anterior que foi feita. E isso é muito interessante para que a representatividade do Conselho ela seja muito fortalecida. Tá? Do outro lado, você tem as câmaras técnicas, aqui no slide 1, né? No primeiro slide aqui da apresentação. Antes elas tinham voz e voto. Agora elas só têm voz, ou seja, elas só fazem recomendações. Nós separamos de um ponto de vista categórico entre Câmara Técnica de Direitos Humanos, que elas representam os públicos prioritários da cidade, então crianças e adolescentes, juventude, idosos, pessoas com deficiência, GLBT, né, todos esses públicos. Do outro lado, você tem educação, esporte e lazer, uma Câmara Técnica de Saúde e uma Câmara Técnica de Desenvolvimento e Finanças. Elas, na verdade, elas são só para quem visualiza entender que a gente tentou abarcar toda a estrutura da prefeitura, né? Todas as secretarias, coordenadorias, e a inovação, na verdade, aqui é que elas são eleitos também, são indicados 2 representantes, um pelo poder público e outro pelo conselho, o respectivo conselho. Bom, o conselho municipal, ele é uma das estruturas, né? Eu mencionei que existe também o fundo e o plano municipal, que são estruturantes das políticas públicas de cultura do município. A gestão do Fundo Municipal de Cultura, ele está organizado atualmente com 4 assentos para a secretaria, sendo um deles do secretário, e 3 assentos para a sociedade civil. E nós estamos pedindo 2 mudanças. A primeira é para aumentar o número de assentos da sociedade civil, eu já explico por quê. E a segunda mudança é para que os representantes que ocupem esse assento da sociedade civil no Conselho Gestor do Fundo Municipal sejam oriundos do Conselho Municipal de Política Cultural, porque isso não está definido na lei que está aprovada. Ou seja, o secretário pode escolher quem ele quiser, né? E a gente entende que o Conselho Municipal de Política Cultural que tem que escolher esses representantes da sociedade civil que são gestores do fundo. E por que estamos escolhendo para ser mais assentos? Porque se de um lado a prefeitura, né, o secretário, ele tem a presidência desse conselho gestor, ou seja, ele rege a velocidade do que vai ser votado, o que vai ser votado, do outro lado nós queremos a maioria. E isso daria uma paridade de poder nesse espaço, né, de gestão. Então, isso forçaria para que haja um consenso entre sociedade civil e Estado, porque do jeito que está, você tendo 4 assentos do lado do Estado e só 3 assentos do nosso lado, só 3 assentos do nosso lado, é fácil, né? Esses 3, o secretário vota o que ele quiser, porque eles têm a maioria. Então, nós tendo 5-4, o que acontece? O secretário, a secretaria é obrigado a negociar com a sociedade civil e entrar em consenso sobre o que vai ser votado, né? Lembrando que o fundo, ele tendo recursos, justamente é para dizer para onde vão esses recursos, tá bom? Então, é isso. Voltando lá para o primeiro slide, tá? Então, ao total, nós chegamos hoje em 32 assentos, depois dessa longa discussão, nós entendemos que no máximo do máximo do máximo pode chegar a 35, e se isso acontecer, provavelmente vai ser por parte dos territoriais, talvez a Zona Leste ganhe 2 territoriais e a Zona Sul ganhe 2 assentos territoriais, mas eles não deixarão de ser um colegiado territorial, mas eles teriam mais representatividade por conta da quantidade de habitantes da Zona Sul e da Zona Leste.
os assentos setoriais, eles têm os assentos clássicos, né? Então, teatro, música, dança, literatura, audiovisual, e você tem os colegiados setoriais que estão provenientes dos movimentos, e que são legítimos por conta que nós vivemos numa democracia, né? A democracia ela é organizada também por organizações da sociedade civil, seja as organizações, as ONGs, seja movimentos, sejam sindicatos e assim por diante, cooperativas. Então, esses movimentos, que eu estou chamando genericamente de movimentos, eles ganham legitimidade histórica para ter assento aqui no colegiados setoriais, tá bom? Eu acho que é isso, Rodrigo. Só para uma coisa que pode ter ficado dúvida, essa organização dos colegiados, ela é também legislada pelo conselho ou não? Cada colegiado setorial, por exemplo, como a gente citou, o colegiado do teatro, ele tem autonomia para ele se auto-organizar e eleger o representante dele no conselho? Essa é uma pergunta interessante, importante, porque, assim, existe dois pontos que é importante discorrer sobre, né? Um é que o colegiado ele vai ser chamado pelo poder público. Então, vai ter uma publicação em diário oficial, uma divulgação da Câmara e da Secretaria, convocando todos os setoriais a ocuparem os espaços do colegiado, que a gente imagina. Então, vão ter toda a representatividade do teatro. Então, você vai ter lá os pequenos produtores também, você vai ter as pessoas que fazem teatro de rua, vão ter toda a diversidade do teatro da cidade de São Paulo vai estar convidada a ocupar o colegiado. Esse colegiado vai ter um funcionamento e quem participar de 3 reuniões, então na terceira reunião é eleito os titulares, né? Sem a participação em 3 reuniões, você não pode ter voto no colegiado. Então, o colegiado é aberto para qualquer pessoa que queira participar. Então, eu sou apaixonado por teatro, mas nunca fiz teatro e quero ter militância na área do ativismo na área do teatro. Então, ele tem o colegiado que ele pode participar. E aí os titulares são eleitos nesse colegiado e esses titulares que podem ter assento. Então, o colegiado ele é acompanhado, instituído pelo poder público, mas ele é totalmente gerido pelos movimentos daquele setorial, né, pela representatividade daquele setorial. Por isso que também os titulares, a quantidade, quem vai definir são os próprios colegiados. Então, no teatro, sei lá, pode ser 15, 20, provavelmente no Cultura Viva vão ser 20 ou 30, né, porque o Cultura Viva tem todas as linguagens, tem cultura popular, tem pessoal de samba de bumbo, enfim, tem muita diversidade, então provavelmente vão ter mais titulares, como é na Comissão Nacional de Pontos de Cultura. Então, essa engenharia que nós criamos para que, de um lado, você tem o reconhecimento daquele espaço como um espaço de decisão, né? E de outro que ele tenha flexibilidade e abertura para acolher as demandas da sociedade e a diversidade da sociedade. Então, ele não é fechado. Agora, nós gostaríamos que os titulares tivessem mandato de 2 anos, né? E esses são os conselheiros, vamos dizer assim, né? Então, vão ser na ordem de 400, 200, 400 conselheiros na cidade. Só que a cada reunião, só 19 dos setoriais e 5 dos territoriais que ocupam os assentos. Acho que é isso. Nossa, acho que está perfeito. A não ser que você tenha mais alguma consideração. Para mim, acho que está perfeito. Agora, quem estiver interessado tem que entrar no link que está na descrição, estudar essa apresentação, esse modelo que foi extremamente pensado, como a gente pode ver nas falas do Osmar, e opinar
sobre na consulta pública que está aberta até o próximo dia 23 de agosto. Quer falar mais alguma coisa, Osmar, ou é isso? Olha, eu queria agradecer a abertura e desculpar porque eu não sou bom de vídeo, eu não sou youtuber, então... Eu também não. Eu sou um cara apaixonado pelo tema. Você não mente que é feio. Eu sou um cara que trabalho com teatro, mas sou o cara dos bastidores, né? Então não sou o cara da linha do palco, sou o cara dos bastidores. Então é isso. Mas queria agradecer a abertura e dizer que essa construção é uma construção coletiva e que algumas lideranças tiveram um papel de facilitadores desse processo, e eu sou uma dessas lideranças, né? Então, e que também esse modelo, como eu disse, vou reforçar, ele não é uma invenção, ele está pautado, baseado no funcionamento da própria Câmara Municipal, da forma que a Câmara ela faz a gestão das disputas, dos conflitos, dos grupos e assim por diante. É diferente, mas guarda ali as suas semelhanças. É isso, obrigado. Então é isso. Obrigado, Osmar. A gente se vê na próxima reunião aí da Subcomissão de Cultura. Até a próxima. Tchau. Tá bom, valeu. Deu para perceber como é complexo criar um Conselho Municipal de Cultura. Para quem é de São Paulo, corre lá, se informe, mande sua opinião na consulta pública. E para quem não é, já começa a estudar para pensar o conselho na sua cidade ou no seu estado. É muito importante para a sociedade participar das decisões do poder público. Mais uma vez, peço, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha para que o canal cresça e chegue a mais pessoas. E tá rolando o seminário do Motigi toda segunda-feira às 8 da noite nas redes sociais do Motigi. Corre lá que hoje é a terceira mesa. E fique ligado, porque a rede tá cheia de fake news. Tchau!